Glória a Deus, graça e paz, igreja. Olha, eu vou falar para vocês, eu estou bem nervosa, não vou negar, parece que é a primeira vez que eu estou fazendo isso, mas é um temor santo, sabe, que paira sobre mim, porque é a igreja do Senhor, é a palavra do Senhor, e o compromisso que a gente tem de transmitir é muito grande. Então, intercedam por mim, para que não caia nenhuma palavra, nenhuma vírgula daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém? Eu estou muito honrada de estar aqui pela confiança dos nossos pastores, dessa igreja que tem cuidado muito, muito de mim. Retornar e voltar a fazer aquilo que Deus chama a gente para fazer é muito bom, porque, como a gente já até compartilhou quarta-feira na nossa célula, é como se você perdesse um membro do seu corpo e você ficasse ali com falta daquilo dali, daquele membro que sumiu, e é como se você não tivesse completo, sabe? E essa igreja, ela tem me curado, tem me tratado. Eu não vou chorar, porque senão minha voz vai embargar, vai ficar difícil de falar. E tem me feito voltar à planta original que o Senhor determinou para mim. E é isso que é importante. Eu espero que vocês também tenham esse sentimento de estar aqui e sentirem-se retornando para o planejamento principal, o planejamento que o Senhor projetou para você, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Essa água aqui é para mim, né? Livro de Juízes, capítulo 6. Eu não vou me alongar e vou entregar o que o Senhor ele colocou no meu coração aqui. Se eu de vez em quando der um grito ou me comportar diferente, vocês me perdoem porque eu sou... Ai, meu Deus, tem que dar uma controlada de vez em quando, tô brincando, mas... Vou tentar passar tudo da maneira que o Senhor me disse, para que você venha entender. Vou tentar ser o mais didática possível, tá? Juízes, capítulo 6, diz assim. Você acompanha comigo? A versão pode estar diferente, você pode ler no seu celular, enfim. Mas acompanha essa leitura, que diz assim. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Você diz amém por essa palavra. Glória a Deus. O Senhor ele colocou um tema no meu coração para a mensagem de hoje. E eu gostaria que você repetisse. Você falasse para o seu irmão assim, olha. Você quer brilhar? Deixa o Senhor te quebrar. Mais uma vez, para ele entender o que o Senhor quer hoje. Quer brilhar? Deixa o Senhor te quebrar. Deixa o Senhor te quebrar. Amém. Não é uma palavra muito amorosa e nem uma palavra de muita expectativa, mas é a realidade.
E agora o povo de Deus ele está passando por uma situação muito complicada. É uma decadência moral e espiritual muito grande diante de Deus. O povo ele vive num ciclo vicioso no qual eles vivem um tempo de paz, pecam contra o Senhor, adoram a deuses estranhos. O Senhor suscita os seus inimigos, ataca o seu povo, eles se arrependem, clamam ao Senhor e o Senhor envia um juiz para poder livrar o seu povo das mãos dos inimigos. O livro de Juízes, ele carrega esse nome porque isso vai acontecer várias e várias e várias vezes. O Senhor, ele vai incitar os inimigos contra o seu povo porque o povo continuamente peca contra o Senhor. E a gente vai ver isso acontecer 14 vezes, sendo o 14º juiz Samuel, que não é só um juiz, mas é um levita, um nazireu, um homem escolhido. Mas nós estamos falando aqui de Gideão. E Gideão, ele vai ser o 5º juiz que vai se levantar. A palavra do Senhor vai dizer que o povo de Deus ele se afasta mais uma vez dos caminhos do Senhor e começa a adorar a deuses estranhos, a Baal, aos deuses dos amorreus, e o Senhor suscita os midianitas, os amalequitas e também os povos do Oriente para atacar o seu povo. E a palavra do Senhor vai dizer que isso perdura durante 7 longos anos. E o povo leva 7 longos anos para clamar ao Senhor. E o interessante é que nesses capítulos, o 6 e o 7, você não vai ver em nenhum momento uma espada ser empunhada, uma gota de sangue ser derramada. O que está sendo utilizado aqui nesse momento é uma estratégia muito suja do inimigo que ele continua utilizando nos dias atuais, que é a privação de alimento. É a sujeição de um povo de acordo com a privação de alimento. Porque quando se submete um povo à privação de alimento, esse povo perde a capacidade de reação. Então o problema não é a guerra, o problema não são as espadas empunhadas, o problema é que o povo ele está numa situação de raquitismo por conta de uma privação de alimento. E graças a Deus que aqui tem muitos profissionais de saúde que entendem isso. Quando a pessoa ela passa por uma longa privação de alimento, essa pessoa ela começa a apresentar letargia, essa pessoa começa a ficar lenta, essa pessoa ela começa a não raciocinar muito bem e principalmente não tem força de reação. E o inimigo ele utiliza isso contra nós nos dias de hoje. Ele não precisa pegar um crente e jogar para fora. Ele não precisa sujar o seu nome. Ele não precisa simplesmente matar você. Ele precisa te manter dentro da igreja sem capacidade de reação. Sem capacidade de empunhar uma espada. Você não consegue reagir, você não consegue se locomover, você começa a não ter mais a capacidade de levantar e enfrentar o inimigo. Quando a própria palavra diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então você não consegue resistir. Você não consegue parar de pé para resistir. Você não precisa brigar, discutir, você só precisa resistir. E essa capacidade ele tira de você. É isso que está acontecendo aqui. Não precisa matar o povo, não precisa jogar para fora, não precisa acabar com ninguém, não precisa derramar sangue. Precisa simplesmente manter o povo sem capacidade de reação. E é por isso que eu começo a entender que em alguns momentos a gente se vê numa situação de incapacidade de reação. Por quê? Porque estamos sendo privados do alimento que é a palavra de Deus. Quando a gente deixa a palavra de Deus, nós acabamos tendo essa situação de raquitismo espiritual na fé. Por isso que nós não podemos deixar a palavra de Deus passar. E eu entendo que a palavra de Deus é muito importante porque até mesmo o maior capítulo da Bíblia fala sobre ela mesma. E o próprio salmista Davi vai dizer, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a sua palavra. O que o salmista Davi está dizendo é, eu sei que eu estou morrendo, mas também sei que a tua palavra tem poder de me vivificar. Não abra mão da palavra. A palavra é o que vai fazer você sair desse estado de letargia que você se encontra. A palavra de Deus. É por isso que a gente vai ver que em alguns momentos, eu não vou ser hipócrita com vocês, mas é exatamente o cenário que está estabelecido aqui nesse texto que acontece conosco.
Porque o que acontece? Esse povo não tem uma capacidade de reação, esse povo não tem capacidade de empunhar uma espada e se defender, mas eles têm a capacidade de cavar covas e se enterrar. Eles estão como mortos vivos. Eles não conseguem se defender, eles não conseguem lutar, mas eles conseguem simplesmente pegar uma pá e cavar cova para se enterrar. E eu começo a entender que em alguns momentos a gente age dessa maneira. Que nós temos o resto de força que nós temos, ao invés de nós nos concentrarmos em resistir ao diabo, nós simplesmente utilizamos o resto de força que temos para nos enterrar. Exatamente assim. Eu estou numa situação muito para baixo, muito triste. Eu estou vivendo uma situação muito deplorável espiritualmente diante de Deus. E ao invés de eu simplesmente falar assim, não, hoje eu vou para a igreja para me levantar, eu simplesmente falo, não vou porque eu estou sem paciência. Mas se alguém me chamar para eu ir num cinema ou numa praia, eu vou achando que isso vai me levantar. Só que simplesmente isso está te afundando cada vez mais. Eu não vou ser hipócrita, eu faço todas essas coisas. Ah, não, eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia, mas se der qualquer outro livro, você tem vontade de ler. Se der qualquer outra coisa para fazer, uma série na Netflix para maratonar, você vai maratonar achando que está tudo bem, só que não está. Isso não vai te levantar, o que te levanta é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aleluia. E é exatamente isso que acontece. Não vou ser hipócrita, eu faço todas essas coisas. Só que o problema é quando eu pego e substituo o espaço que a palavra de Deus tem na minha vida por coisas que são efêmeras. Por coisas que não têm poder de me levantar. Com coisas que não têm poder de me restaurar. Mas a palavra do Senhor, ela veio para hoje, nós, nessa manhã. E se você está escolhendo enxada ou pá para se enterrar, o Senhor, nessa manhã, troca a tua enxada, a tua pá, por uma espada para você lutar e resistir. Resista, resista, porque o Senhor te chamou para isso. Para isso. Andar como morto-vivo, como a igreja de Laodiceia, rico sou, de nada tenho falta. Aí ele fala, mal sabe você que você é cego, pobre, nu, você é morto, você tá morno dentro da minha casa e por conta disso eu vomitar-te-ei da minha boca. O problema não é você ser frio, o problema não é você ser quente, o problema é você ser morno, é estar nessa situação aqui como morto-vivo, mas em nome de Jesus o Senhor nos vivifica nessa manhã. Amém, glória a Deus, aleluia. E aí eles estão 7 anos semeando, arando a terra, regando, e aí toda vez que eles vão colher o fruto da terra, sobe os inimigos, e sobe em bando. A palavra vai dizer que eles vêm como gafanhotos para destruir a terra, para destruir tudo. Eu acho que se sou eu, no primeiro ano que isso acontece, eu já começo a falar, meu Deus, não dá. Não dá não, eu plantar um tempão, para na hora de eu colher o fruto da terra, vir gente roubar. Gente, a gente precisa estar atento. Poxa, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, está tudo ali, e vem o inimigo e me rouba e eu fico calado. Não, comigo não. E aí o povo ele vai clamar, e graças a Deus que eles clamaram, porque o Senhor respondeu. Mas a resposta não foi uma resposta muito positiva, porque o Senhor disse para eles, olha, eu tirei vocês da terra do Egito. Eu fiz maravilhas no meio de vocês, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Tudo que eles estão passando é consequência dos atos deles. Tem coisas que, infelizmente, nós vamos passar que são consequências dos nossos atos. E aí não adianta pedir ajuda. Tem que clamar por misericórdia. Tem que clamar por misericórdia e se humilhar para que Deus ele venha novamente reverter a situação. E o povo vai subindo. Vai subindo os inimigos, vai destruindo a terra. E o interessante é que, enquanto tinha gente se enterrando, enquanto tinha gente construindo fortificação, entrando em caverna, tinha um homem que estava agindo diferente. Eu entendo porque Deus escolheu esse homem chamado Gideão. Justamente porque ele está fazendo diferente do que todo mundo está fazendo. A igreja ela precisa andar na contramão do que o mundo está fazendo. Não adianta achar que nós devemos e podemos ser iguais. Não, nós devemos andar na contramão do que todo mundo está fazendo, porque senão não precisa estar aqui. Não precisa estar no meio do povo de Deus. Precisamos ser diferentes. E Deus escolhe Gideão porque ele é um estrategista.
Enquanto está todo mundo cavando cova para se enterrar, Gideão está fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Enquanto ele malha o trigo no lagar, eu vou ser bem didática para vocês entenderem bem. E graças a Deus que eu tenho ajuda nessa igreja de nutricionistas para poder confirmar o que eu estou falando. Graças a Deus por isso. O trigo, ele está malhando no lagar, mas é o local errado, porque ele tem que malhar o trigo na eira. A eira é um local aberto, porque o que acontece? Quando ele bate o trigo, utiliza as ferramentas, o vento passa e leva as cascas, leva tudo que tem que ir embora e fica somente o trigo ali para ser guardado no celeiro. Só que o que ele está fazendo? Ele está malhando o trigo no lagar. O lagar é um local que é apertado, dentro de uma rocha, literalmente dentro de uma rocha. E aí, ele simplesmente vai para lá e leva esse trigo para lá. E o lagar, ele é utilizado para quê? Para produção de azeite e produção de vinho. Você pisa sobre as uvas ali, você amassa as azeitonas ali para a produção desses compostos que são extremamente preciosos naquela época, porque eles serviam não somente para culinária, mas também para curar feridas, para tratamentos. E se eu olhar para o azeite também, hoje está muito precioso também. Azeite não é qualquer um que está conseguindo comprar, tá difícil. Já vi, o azeite no mercado está com aquela tagzinha, para não ser roubado de tão precioso que está. Então, imagina o que é produzido no lagar, coisa preciosa. Coisa preciosa. O vinho, na palavra, representa alegria. O óleo da unção, o azeite, ele representa a presença do Espírito de Deus. Coisa que o povo já não tinha há muito tempo. A alegria e a presença do Espírito de Deus não tinha mais naquele lugar, mas Gideão tinha alimento, que era algo precioso. Porque ele entendia que, por ser tão precioso o trigo, ele precisava esconder dos inimigos. E aí eu começo a entender que coisas preciosas não podem estar à vista. Coisas preciosas não podem estar abertas. Coisas preciosas eu escondo. Sonhos, projetos, determinações, dons, coisas que o Senhor tem nos dado precisam estar escondidas. E isso hoje, num dia onde tudo é postado, é raridade. É preciosidade. Mas o Senhor, ele tem dito para nós nessa manhã: o que é que eu tenho te dado que você tem contado aos quatro ventos? Eu te instruo nessa manhã a guardar dentro da rocha, porque não dá para poder ficar espalhando o que é precioso na eira. O inimigo vai roubar. Não dá, não dá. Não fica espalhando. Eu já perdi muita bênção. Muita bênção por ter falado demais com a minha bocona, ter contado, porque dá uma vontade de eu falar, eu quero falar, eu quero contar. Só que Deus fala assim, não fala, não fala, não fala. O Senhor te deu um projeto, te deu um sonho, silêncio, silêncio. Você não precisa contar, você não precisa postar. Está triste, está abatido, não pode. Estou me sentindo triste. Para que isso? Para que essa exposição? Para que expor o teu corpo? Para que expor tua vida? Para que expor tua casa para gente que não te ama e quer destruir você? Esconde na rocha, esconde a tua vida na rocha. E eu entendo que a rocha é Jesus Cristo. Corre para Jesus Cristo, porque lá você tem proteção. Está espalhado na eira. Aí eu lembro de Moisés. Senhor, ele tinha tanta intimidade que ele falava assim: Deus, eu quero ver sua face. Aí o Senhor fala para ele: nenhum homem que ver a minha face vai permanecer vivo para contar a história. Mas eu vou te esconder aonde, Moisés? Numa rocha. Vou te esconder numa rocha, porque quando eu passar, eu vou tampar você com a minha mão e você vai ver minhas costas. Ele desce de lá, brilhando, cheio de unção, porque estava escondido aonde? Na rocha. Na rocha tem proteção, na rocha tem salvação, na rocha tem cumprimento de propósito. Vai contando tudo para os outros, para você ver só se você vai alcançar alguma coisa. Vai nada, vai não. Escondido na rocha. E aí, Gideão está malhando lá, o trigo no lagar. Malhando, e o interessante é que o Senhor se apresenta na forma de um anjo para ele. E diferentemente de como aconteceu com a Maria, que ele chegou lá: salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Não aconteceu com Gideão. Simplesmente o anjo está olhando ele malhando o trigo no lagar ali, ó. Ele está trabalhando e o anjo está lá olhando. Está olhando, está olhando. Será que quando o anjo de Deus descer para poder olhar o que eu estou fazendo, ele vai ficar admirando ou vai ficar revoltado?
Ele está um tempão ali olhando, e Gideão está malhando trigo no lagar. E aí ele olha assim para Gideão e fala, vai nessa tua força, homem valente. Ele só fala isso, continua o que você está fazendo. Continua o que você está fazendo, que o que você está fazendo é muito bom. Será que Deus ele pode olhar para minhas obras e dizer que o que eu estou fazendo é muito bom? Que é para eu continuar? E aí ele fala, vai contigo, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. E aí Gideão começa, Senhor, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Por que está todo mundo sendo atacado? Por que o Senhor nos entregou na mão dos midianitas? Por que eu estou vivendo essa vida? E aí o anjo olha para ele e fala, vai nessa tua força, porque você vai ferir os midianitas como um só homem. Aí ele continua reclamando e dando desculpa. Mas a minha tribo é a menor, a minha casa é a mais pobre, eu sou o menor da minha casa. E ele, olha, já que estou contigo, para confirmar, porque ele está falando, e ele não está entendendo. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã, o Senhor não está nem aí para as suas desculpas. Nem aí. Não adianta dizer, eu não consigo falar, eu não consigo cantar, eu não consigo fazer, não dá para mim, eu sou pobre, só eu que sou crente na minha casa, a minha família não me apoia, os meus sonhos ninguém quer saber. O Senhor está dizendo, já que estou contigo, você ferirá os inimigos como um só homem. Já que estou contigo, não adianta dar desculpa. Eu queria dar muitas desculpas para não estar aqui hoje, mas ele falou, já que estou contigo, então tá bom, vem comigo, é isso. Você precisa andar em fé, andar acreditando que o Senhor está contigo, porque não adianta viver uma vida sem ter fé, viver uma vida em que você não acredita que Deus te escolheu. Você está aqui hoje porque Ele disse, é hoje o teu dia de entender que eu estou contigo e te dou poder de resistência. Já que estou contigo, Gideão, estou contigo. Não adianta dar desculpa para ele que ele não está nem aí. E aí ele fala, tá bom, já que eu vou ferir os midianitas, fica aqui que eu vou trazer uma oferta. E ele vem e mata um cabrito. Ele não tinha só trigo, ele tinha cabrito também para matar e para oferecer oferta. Gente, num tempo que ninguém tem o que comer, ele tem, além do que comer, tem algo para oferecer como oferta. O que você tem de oferta para oferecer ao Senhor? Não estou falando da tua condição financeira, não. Ele está querendo um coração contrito. Você tem para oferecer? Você tem para oferecer? Porque num momento de escassez, que não tinha boi, nem vaca, não tinha cabrito, não tinha nada. Ele tinha trigo, tinha boi, tinha cabrito, tinha... Agora, onde que ele estava escondendo boi e cabrito, eu não sei. Eu não sei, mas eu vejo no texto que ele tem. E aí ele oferece, o Senhor recebe a oferta, vai embora na fumaça. E aí ele fala, Senhor, já que o Senhor está comigo, vou lutar. Vou descer agora para lutar. Escolhe 32 mil homens. Escolhendo 32 mil homens, o Senhor olha para ele e fala assim, calma aí, Gideão. Calma aí, espera. Não vai descer agora. Não vai descer agora. Por quê? Porque lá na tua casa, na casa do teu pai, tem um poste ídolo erguido. Tem um altar a Baal. Você não vai descer para a guerra sem destruir isso antes. Porque o Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Não divide. Não adianta descer para a guerra achando que tendo Baal como Deus, e eu vou trazer outras coisas aqui para você entender, casamento, filho, sonho, seja lá o que for, que está erguido no altar no teu coração, não adianta descer para a guerra achando que vai vencer a guerra, porque não vai. Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí Gideão, ele não desce, e ele fala, vai lá e destrói o altar. Pega o segundo boi, ele tinha mais de um boi, pelo que eu entendo. Pega o segundo boi. Eu falei, meu Deus, o cara tem 2 bois e um cabrito. Pô, já é coisa demais, porque ninguém tinha nada. Pega o segundo boi de 7 anos, vai lá, destrói o altar de Baal. Pega o poste ídolo, corta, cria lá o altar, a lenha. Pega o boi, mata, sacrifica e é isso aí. Aí depois disso você vai descer. E aí ele faz isso. E o negócio é tão tenso, o povo está numa cegueira espiritual tão grande, mas tão grande, que eles começam a discutir com Gideão, porque eles tinham destruído. Aí eles não acabaram de clamar a Deus. O povo tinha um pensamento dúbio, um pensamento dividido. Um povo dividido, ele não subsiste nunca. Nunca.
E aí está com o pensamento dividido, eles brigam com Gideão, que o nome dele se chama Jerubaal depois, porque ele contendeu com o Baal. Gideão fala, se Baal pode se defender, por que ele não se defende? Precisa de vocês defendendo ele? O Deus que eles estão adorando é nesse nível que precisa ser defendido. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que peleja as minhas guerras. Peleja as minhas guerras. E eu não preciso justificar o que ele faz ou ele deixa de fazer. Porque quando ele diz que ele vai fazer, ele faz ponto final e acabou. Acabou. Vou ficar defendendo. Eu tenho que defender Deus? Pelo amor de Deus, não tem como não. Não. E aí ele está aqui, destrói o altar e ele fala, vamos lá, 32 mil, vou descer para a guerra, está tudo lindo, maravilhoso, vou descer. E aí ele pega 32 mil, mas antes ele fala assim, Senhor, porque Gideão ele era um homem que eu começo a ver aqui nessa história, que ele é que nem eu, às vezes eu falo assim, Senhor, eu preciso saber se o Senhor está comigo mesmo. Eu preciso saber, eu faço uma prova, 2 provas, 3 provas... Até o Senhor se estressar, vai logo, desce, faz o que você tem que fazer, e ele faz uma prova. Se amanhecer e o novelo de lã que eu colocar na eira, amanhecer molhado em volta seco, o Senhor está comigo, aconteceu. Ele fala, agora eu quero saber, ao contrário, se em volta estiver molhado e ele seco, o Senhor está comigo, acontece. Aí o Senhor fala, vai e desce. Só que quem prova o Senhor tem que estar apto para quê? Para ser provado. E a prova dele, meu irmão, é difícil, porque a prova dele foi tão difícil que enfraqueceu o coração de Gideão. A prova dele é nível hard, é difícil, não tem como. É simples para ele molhar um novelo de lã ou molhar a terra. Agora, o que Gideão vai passar aqui, meu irmão, é muito difícil. E ele fala, Gideão, tem muita gente com você, tem muita gente. 32 mil. E aí ele fala, faz um negócio... Grita aí no meio do povo que quem for covarde para trás, volte. Que tristeza. Ele só estava andando com gente covarde. Meu Deus do céu, volta 22 mil de gente que não tinha coragem e estava fazendo o quê no meio da guerra? Vai entender, gente, não tem como você andar com gente medrosa. Já não tem como você andar com gente que tem medo do inimigo. Não adianta. Às vezes eu falo, Deus não me mostra algumas coisas não, porque eu ainda não tenho muita habilidade para ver. Mas, cara, não tem como andar com gente assim, que foge da guerra, que tem medo. Sabe por quê? Eu não sei se vocês já viram um afogamento, um salvamento. Ou alguém contando, algum salva-vidas contando. Cara, dependendo do nível de desespero da pessoa que está sendo salva, se ela não for apagada... ela vai morrer e ainda vai te matar. É a mesma coisa de você estar entrando na guerra com gente medrosa. Além de morrer, ela te mata. No meio do caminho, não tem como. Não tem como. Selecione as suas amizades. Selecione quem anda com você. Porque até mesmo essas pessoas que são medrosas, quando você contra um projeto top de linha que Deus te dá, e você fala assim, o Senhor vai fazer por mim. Ele disse que é isso que vai acontecer. Ele vai falar, será mesmo? Eu acho que é muito difícil. E eu acho que não dá para você. E aí você já, não vou fazer. Acabou, te matou. Antes de você entrar na guerra, você morreu. Que isso, gente? Tem que selecionar quem anda com você. Não dá para andar com qualquer um. A igreja do Senhor, infelizmente, nós estamos passando em dias que a gente está negociando valores. A gente não pode negociar valores. Não poder, não vou falar isso porque a pessoa vai achar que eu sou intolerante, a pessoa vai achar que eu sou homofóbico, a pessoa vai achar que eu sou racista. Não adianta, tem valores que não podem ser negociados. Não podem ser negociados. E se for para te matar no meio do caminho, é melhor pregoar e falar assim, tu é medroso? Não vem comigo não. Não vem comigo não, porque as coisas de Deus são grandiosas demais para andar com gente medrosa. Ficam o quê? 10 mil. E aí o Senhor fala, ainda tem muita gente. Agora você imagina, tu está com 32 mil e 22 mil vai embora, você fica com 10 mil. E ainda tem muita gente, sendo que são 3 povos que estão se unindo contra o povo de Deus. E aí ele fala, tem muita gente. Vai lá no rio, Gideão. E o que você vai fazer? Você vai e vai fazer com que esses homens se abaixem e tomem água. E você vai observar como eles vão tomar água. Aqueles homens que deitarem e lamberem a água como um cão, você vai separar de um lado.
Aqueles que se ajoelharem e tomarem a água com a mão, você vai separar do outro lado. 9.700 deitam para tomar a água como um cão. Gente, não tem como. Isso aqui é princípio básico numa guerra. Você simplesmente se deitar, se você tiver alguma espada, algum escudo ou um alforje de flechas, você vai ter que se desequiparar todinho para poder deitar. Como é que você vai para a guerra com gente que abandona suas armas? Como é que você vai andar com gente desarmada numa guerra? Não tem como. E esses homens, eles simplesmente fazem o quê? Abaixam. Quando eles abaixam, eles perdem a visão. Quando se perde a visão, gente, já era. Quando a igreja perde a visão, já era. Gente, não tem como. O Senhor, Ele fala para nós nessa manhã, amplie a sua visão. Eu não quero você de cabeça baixa. O mundo, ele vai tentar colocar você com a cabeça para baixo. Mas no dia de hoje, o Senhor coloca a gente de pé para que nós venhamos ter visão completa do todo. Não perca a visão. Não perca a visão do propósito. Não perca a visão do ministério. Não perca a visão dos teus sonhos. Não perca a visão daquilo que Deus tem te dado. Não perca a visão. Não perca a visão. Tem gente que está perdendo a visão porque está se abaixando, se submetendo o tempo todo a coisa que não é para se submeter. Se submetendo a relacionamento que não é para se submeter. Se submetendo a situações que não é para se submeter, se abaixando. Se for para baixar, meu irmão, faça como esses 300 que ajoelharam. E aí que está o segredo. Ande com gente que anda de joelhos. Gente que ora, gente que tem intimidade, gente que conhece a Deus de perto, gente que simplesmente faz aquilo que Deus manda que Ele faça. Porque quando você ajoelha, você não precisa tirar, você não precisa se desequiparar, você não precisa largar suas armas. E melhor do que isso, quando eu ajoelho e pego a água, enquanto eu estou tomando a minha água, eu estou olhando quem está vindo por perto. Eu tenho uma visão ampla, eu estou conseguindo enxergar o meu inimigo. Então ande com pessoas que andam de joelho. E se você não é uma pessoa que ande de joelho, eu recomendo nessa manhã, comece a ajoelhar, porque você vai ver as suas guerras sendo guerreadas pelo general de batalha, o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 300. E aqui a gente já começa a caminhar para terminar. 300 homens vão descer. E aí eles vão lutar. E é muito interessante o equipamento de guerra. Como eu falei para vocês, não foi desembanhado espada ou escudo, não foi derramado gota de sangue até esse presente momento. No finalzinho vai ser. Mas pelo povo de Deus. Não é o teu sangue que vai ser derramado, não. Não é o teu sangue que vai ser derramado na guerra, não. É o sangue do inimigo. E aí eles vão com o quê? Cântaro, buzina e tocha. Mas, Senhor, que coisa estranha, cântaro, buzina e tocha, e 300 homens. Gideão fica com o coração mortinho, vai, ai meu Deus, não tem como. Cântaro, buzina, tocha e 300 homens, já era. Difícil, não tem como. Às vezes, cara, Deus vai entregar coisas tão absurdas na sua mão, que você vai falar assim, não tem como. Não tem como isso dar certo, mas o Senhor está dizendo para você nessa manhã, vai dar certo, segue. Desce, vai para a guerra com o que eu te dei. Ah, não é armas novas ou coisas mirabolantes que Deus vai colocar na tua mão para executar. Deus vai executar com o que você já tem. Deus vai executar com o que Ele já colocou em você, no teu coração. E aí o povo vai descer. E antes de descer, Gideão está com o coração o quê? Fraco. Porque Deus provou Gideão e o coração dele se enfraqueceu. E aí ele fala, desce lá no arraial e você vai escutar uma história muito interessante. Tinha 2 midianitas contando um sonho. E ele falava assim, olha, eu sonhei que um pão de cevada rodava o arraial, o nosso arraial aqui. E, de repente, esse pão de cevada caía sobre a tenda do comandante. A tenda ficava de cabeça para baixo. Aí o outro respondeu, o Senhor entregou o nosso acampamento nas mãos de Gideão.
O Senhor estava confirmando naquele momento que entregou os inimigos na mão de Gideão. O Senhor nessa manhã está confirmando que entregou os teus inimigos na tua mão. Não tenha medo, desça para a guerra. Ele já entregou aquilo que você tem pedido. Não é hora mais de orar, tem tempo para tudo. Tem hora que a gente ora, tem hora que a gente espera, tem hora que Deus diz para, fica, aguarda, mas tem hora que Ele fala desce que eu já te entreguei. Desce. E ele vai, e vai na mesma hora, porque se ele não fosse, eu tenho as minhas dúvidas se ele ainda teria coragem de ir. Eu tenho que ser assim, desse jeito, eu tenho que ir fazer, porque se eu for pensar muito, eu falo, meu Deus, não dá não. Não vou, e esperei demais. Então ele desceu na hora, ele disse que vai entregar, então vamos embora agora, porque enquanto a coragem está batendo, você tem que ir. Enquanto está tendo coragem, vai. Não espera vir a covardia, não. Vai na coragem mesmo, vai na loucura, tem coisa que vai ter que ser na loucura mesmo. Mas é isso, a palavra de Deus não é loucura, o ministério do Senhor não é loucura para aqueles que perecem? Não é isso que acontece? Então, é assim que tem que descer. Ele desce e vai com os 300 homens. Cântaro, buzina e tocha. E eu vou falar para vocês sobre esses 3 elementos aqui. Ele fala assim, tudo que eu fizer, ele divide os 300 homens em 3 companhias. 3 companhias de 100, e ele está no meio de uma das companhias. Ele fala assim, tudo que eu fizer, vocês vão repetir. Eu vou tocar a buzina, vocês vão tocar. Eu vou quebrar o cântaro, vocês vão quebrar. Porque eu entendo nisso aqui que há uma unidade do que está sendo feito. Há bênçãos que o Senhor só vai liberar quando você estiver em unidade com o corpo de Cristo. Deus ama se manifestar no teu quarto. Deus ama se manifestar em entregações e projetos para você, enquanto você está sozinho orando. Mas há bênçãos que só são liberadas aqui. É o que diz Salmo 133, lá no finalzinho. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lá no finalzinho diz assim, porque ali o Senhor libera a vida e a bênção para sempre. Ordena a bênção para sempre. Há bênçãos que só serão liberadas aqui. E aqui a gente já derruba aquela falácia que diz assim, o Senhor está no meu coração, não preciso de ir para a igreja. Vai achando isso mesmo para você ver onde é que você vai parar. Tem bênçãos que só são liberadas na unidade do corpo de Cristo. E graças a Deus que eu faço parte desse corpo. Meu Deus do céu, demorei, mas achei o meu lugar, achei o meu povo. Glória a Deus por isso. Porque aqui a gente consegue se unir, se juntar, tratar as nossas feridas. Enquanto eu conto meu problema para o meu irmão tem uma palavra de unção para poder curar as minhas feridas. Eu edifico meu irmão, ele me edifica. E aí a gente ouve a palavra, sai daqui com um louvor desse que foi ministrado e a gente voa flutuando para casa. Por quê? Porque a presença, a bênção, a vida foram liberadas nesse lugar. Bênção, é bênção. É bênção estar com os irmãos. Eu queria até estar mais, mas às vezes é difícil de estar, mas o Senhor tem me moldado, o Senhor tem me ajudado. E aí ele vai. Unidade, todo mundo junto. O que eu fizer, vocês vão fazer, vocês vão repetir. E aí ele vai tocar a trombeta, né? E o que eu entendo disso? Aqui também tem, graças a Deus, tem bastante militares. Eu ainda não sou militar. Mas serei. Eu já falei. Vou te encontrar lá, para a gente trabalhar junto. Né? Com a fardinha branca. Vamos trabalhar junto. E aí, o que acontece? O clarim ele vai ser tocado. Porque o clarim, ou a trombeta, ou a buzina é um instrumento de guerra. Apesar de não ser uma espada, ele está anunciando que é para o povo descer e ir. É um instrumento de guerra. E quando ele é tocado pelo trompetista ou por alguém, ele está simplesmente anunciando alguma coisa. Nos dias de hoje, esse trompete ou clarim, enfim, ele tem alguns toques que representam atividades que serão realizadas numa organização militar. Ou, o mais importante, anunciar a chegada de uma autoridade. Exatamente isso. Então, o presidente da República, se chegar numa organização militar, ele vai ter um toque para dizer, o presidente da República está chegando aqui. Desse mesmo jeito, quando Gideão ele toca a buzina, ele simplesmente está dizendo, estávamos sozinhos, mas agora não estamos mais.
Agora não estamos mais. O general de guerra está aqui conosco. E aí, quando toca a buzina, ele simplesmente está dizendo: o nosso general está aqui na guerra. Não estamos sozinhos. E aí eu entendo um salmo muito bonito, que eu amo esse salmo. Como o salmista Davi, ele vai dizer... quando Jesus ele morre, ele ressuscita e ele assunta aos céus, ele vai dizendo, porque Jesus Cristo é uma autoridade e ele chega em locais que ele é anunciado. Então ele vai dizer assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso na batalha. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Anuncia, proclama, proclama no teu problema, na tua casa, proclama, toca a buzina, clama e diga: o Senhor dos Exércitos chegou aqui para me livrar. Proclama. Por que você fica calado? Por que você fica abaixado? Por que você se dobra? Por que você se dobra e quebra? O Senhor está dizendo: proclama. Sabe quando aquela tristeza bate, que não é uma tristeza normal, você sabe que é forças malignas que estão te oprimindo. Sabe o que você vai fazer? Abrir a janela, colocar um som bem alto e vai começar: o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos está aqui. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tá para baixo, enquanto abre essa sua bocona santa e começa a proclamar que dentro da tua casa o inimigo não tem vez. Destruindo a tua casa, destruindo o teu casamento, destruindo os teus filhos. E você vai ficar calado vendo? Proclama. Abre a tua boca e proclama. Não tem depressão. O que for depressão, o que o psiquiatra vai tratar com remédios de tarja preta, ele vai tratar. O que o nutricionista vai fazer de reposição hormonal, ele vai fazer. Mas aquilo que é espiritual é a tua bocona santa, que você vai abrir e vai dizer que o Senhor dos Exércitos chegou para te tirar de onde você está. É isso. A gente tá abrindo mão de coisas simples que a gente acha que não tem efeito. Mas quando eu abro a boca e proclamo, vocês não têm noção do que acontece no céu e no inferno. Vocês não têm noção do que acontece. Coisa simples. E às vezes o Espírito está falando: abre a boca e fala, abre a boca e louva, abre a boca, pega a palavra e fala, ora, ajoelha, entrega a tua vida. E a gente às vezes fica: não, será mesmo? Eu acho que eu estou louco, isso é coisa da minha cabeça, se afunda. Não é para a gente se afundar. O Senhor, Ele tem te dado buzina, trompete, o que for para você tocar dentro da tua casa e onde você está. Não é só na tua casa não, no trabalho, aquele ambiente tenebroso que você olha para cada lado e você fala: meu Deus, que dificuldade. Já entra: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Já vai falando: o mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Tem que chegar desse jeito. Tem lugar que não tem como. Tem lugar que não tem como, não tem como. Tem que chegar desse jeito, já proclamando, porque senão o teu dia vai ser tenebroso. Ele toca a buzina. Tocou. Deixa eu tomar aqui mais um pouquinho de água. Tocou a buzina. E agora, o que vai ser feito? Eles vão quebrar o cântaro. O cântaro, ele é um vasinho, né, de barro. E ele tem a função ali de esconder a luz, ou no máximo ele dá uma controlada naquela luz, ele dá uma controlada na iluminação. Quando ele quebra, a luz se expande. E aí eu entendo, começo a entender, você vai entender por que o tema da mensagem de hoje: se você quer brilhar, o Senhor precisa te quebrar. Porque se o vaso, ele é feito de barro e foi quebrado para a luz expandir, e a minha matéria-prima é o barro, para que a luz que habita dentro de mim venha aparecer, o Senhor precisa me...
Exatamente. Entendeu por que ele está te quebrando? Entendeu por que ele está te humilhando para provar o que tem dentro do teu coração? Entendeu por que você está nessa prova? Porque o Senhor, Ele está querendo colocar para fora aquilo que Ele colocou dentro de você. É demais para poder ficar guardado dentro de um vaso de barro. O Senhor nessa manhã está nos quebrando para que a luz que há dentro de nós, ela venha se expandir. Não tenha medo, sabe por quê? Porque essa prova ela não vai te matar. Essa tristeza não vai te matar, essa depressão não vai te matar, essa falta de emprego não vai te matar, você ficar triste não vai te matar. O Senhor está dizendo, estou te provando para que aquilo que há dentro de você, que eu coloquei, venha expandir. Expandiu a luz. E aí, anuncia que o Senhor dos Exércitos chegou. A luz expande no escuro, de noite, é de madrugada isso aqui. De noite, o que acontece com aqueles homens? Todo mundo começa a se desesperar, porque são 300 homens em volta nas montanhas. Eles acham que é uma multidão muito grande. Mas sabe por quê? Porque a luz que está sendo expandida, que está propagando, mostra que ali tem algo a mais do que 300 homens. E não é uma mentira, é verdade, porque eles não estão vendo o Senhor dos Exércitos, mas Ele está ali. Eles não estão vendo que tem mais pessoas, mas eles estão ali, os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor, Ele tem se acampado ao teu redor. Os anjos do Senhor, Ele tem te sustentado. Eles são ministros para a nossa vida. E aí você fica com medo, fica desesperado, mas o que o Senhor tem dito para nós é, você não está sozinho. Para de achar que você está sozinho. E aí o povo começa a se destruir, começa a correr, se desesperar. O povo de Deus vai atrás. E aí sim, chegou o momento de usar a espada. Aí sim chegou o momento de derramar o sangue dos inimigos. Não adianta você achar que o sangue que vai ser derramado é da pessoa que está do teu lado, do teu irmão. Não. É o sangue dos inimigos que serão derramados. É daquilo que te aflige. Às vezes você acha que é alguém que está perto de você que te aflige, que te coloca para baixo, que te humilha, e você às vezes projeta o teu ódio ou a tua raiva nele. Não, você tem que projetar no que está por detrás. O que está por detrás é o que você tem que projetar, é em quem você tem que projetar. E utilizar a sua espada para decapitar sem dó. Sem dó. Do inimigo a gente não tem dó. Sabe por quê? Ele não vai ter dó de você. Não adianta achar que o inimigo vai ter peninha de você. Ou você desce para a guerra entendendo que vai ter que saquear, acabar com seus inimigos, ou nem desce. Se prepara, se unge, vê se Deus fortalece o teu entendimento, a tua força, a tua coragem, e aí você desce para resistir o diabo, para que ele fuja de você. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Fique de pé, vamos orar rapidinho. Glória a Deus.